Muito bem, pessoal. Então, continuando, no vídeo passado eu mostrei para você o modelo cliente, lado cliente. Nós vimos que quando você solicita, por exemplo, um arquivo HTML do servidor, ele simplesmente devolve para você uma cópia desse arquivo, mas todo o processamento, tudo que acontece em termos de código, de leitura, de interpretação, de cálculo, de qualquer outra coisa, tudo é feito aqui do lado do cliente. Você observa que o servidor nada é atingido, nada é afetado. Por isso que a gente diz que isso ocorre, que é uma aplicação client-side, ou seja, lado cliente. Agora vamos ver de uma outra forma a situação. Então temos aqui a mesma situação, só que agora é o seguinte. O seu navegador, o seu cliente, digamos que esse cliente, ele clicou numa página, ou ele colocou no browser, uma página chamada listacliente.php. Quando ele faz isso, naturalmente, abre-se o quê? Uma requisição. Veja que o nome do arquivo é cliente.php. Então, um arquivo PHP vai ser solicitado. Esse arquivo PHP, assim como o arquivo HTML anteriormente falado, eles estão onde? Eles estão dentro do lado do servidor. Só que agora, o que vai acontecer? Ele não vai pegar uma cópia desse arquivo e vai devolver para o cliente. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente interpretar o código que existe dentro desse arquivo listacliente.php. Então, esse arquivo, ele possui vários códigos, Agora, ele não é mais estático. E aí, para interpretar o que esse arquivo tem, dentro do servidor, tem um outro servidor, um servidor que faz a interpretação dos códigos, que é chamado de Apache. Esse servidor, ele vai interpretar todos os códigos, todas as rotinas, todas as validações daquele arquivo. Então vamos tentar entender o seguinte. Digamos que esse arquivo lista de clientes, é um arquivo que possui uma conexão com o banco de dados. Então ele vai conectar com o banco de dados, vai gerar uma SQL, vai gerar uma lista de clientes. Depois que ele gera tudo isso, que ele faz todas as validações, que ele pega tudo que tem que se pegar, o que ele faz? Ele gera um arquivo HTML e ele envia como resposta o HTML. Olha como é diferente agora. Veja, nesse modelo servidor, lado servidor, nesse modelo aqui, server-side, observa que todo o processamento ele ocorre a nível de quê? A nível de servidor. É o servidor que vai pegar as informações desse arquivo, que vai processar esses arquivos. Digamos que no browser você colocou uma condição, você colocou lá alguma tag, alguma coisa que vai servir como condição. Então ele vai interpretar essas informações, vai montar o seu HTML e envia de volta o HTML. Observa que no modelo server-side, o HTML ele não fica salvo dentro do servidor. Ele é gerado dinamicamente. Por isso que nós dissemos na definição que o PHP, nós dissemos o quê? Que ele é uma linguagem que roda no lado do servidor e ele permite criar sites web dinâmicos. Por que é dinâmico? Porque é de acordo com a necessidade. O site, o PHP, o arquivo PHP, ele vai processar as informações de acordo com as condições que ele tem, de acordo com o solicitado. E se eu tiver, por exemplo, agora veja bem, no modelo, deixa eu voltar aqui rapidinho para você entender. Se eu pegar, nesse modelo aqui, se eu tiver 300 pessoas e 300 pessoas solicitarem este arquivo, as 300 pessoas vão ter a mesma informação. Não importa o parâmetro que eu passe. Por quê? Porque nesse modelo client-side, a única coisa que o servidor faz é armazenar o arquivo. Então, 300 pessoas vão receber a cópia do arquivo com as mesmas informações. Agora, no modelo server-side, já é diferente. Se 300 pessoas solicitarem esse arquivo, pode ser que as 300 pessoas tenham resultados diferentes. Isso muda muito, por quê? Digamos, primeira hipótese, digamos que de manhã alguém solicitou esse arquivo. Só que, durante esse intervalo, foram cadastrados novos clientes. Então, se uma outra pessoa solicitar esse arquivo 2 horas depois, o resultado já vai ser diferente.
Digamos que ele passou um parâmetro, né? Um parâmetro na URL. Eu quero somente os clientes que pagaram, com paga igual assim. O resultado já vai ser diferente. Então veja que o resultado é gerado dinamicamente de acordo com as condições que são processadas no arquivo. E por isso que o resultado ele é diferente. Por isso que o conteúdo é o quê, pessoal? O conteúdo ele é dinâmico, ele não acontece de forma estática. O programador PHP é aquela pessoa que é capaz de gerar estes scripts aqui no lado do servidor, capaz de responder às requisições. Então, quando você se torna um programador PHP, você vai trabalhar no lado do servidor. Por isso que nós dissemos que o programador PHP não se preocupa com o visual. O programador, eu sou programador PHP Web. Eu não preciso me preocupar com nenhum tipo de formatação, com nenhum tipo. Quem tem que se preocupar com isso é o design, é o programador front-end e não o programador back-end. O programador back-end, ele tem que ser capaz de responder às solicitações do meu cliente, de atender às necessidades dele, devolver para ele um arquivo HTML no formato que ele pede, na verdade, e aí ele aqui vai se responsabilizar com esse arquivo. Se ele vai mudar a cor da fonte, se ele vai alterar o tamanho das imagens, isso não interessa para o programador PHP, ok? A não ser que você seja a mesma pessoa que vai fazer o front-end e vai fazer o back-end, ok? Por quê? Porque para nós aqui, o que vai interessar são estes códigos, é gerar esse código, é saber fazer uma conexão com o banco de dados, é saber interagir com outras aplicações no lado do servidor. Essa é a funcionalidade do programador PHP. E nessa sequência de vídeos, nós vamos falar exatamente dessa parte aqui, da parte servidor. Beleza, pessoal? Então aqui nós mostramos para você qual é a diferença do lado servidor, do lado cliente. Nós mostramos aqui o que é, na verdade, um programador PHP. Então vamos continuar mais e mais aqui com a nossa série.